Todo mundo tá te falando que a IA vai te deixar rico. Ah, compra essa ferramenta, usa esse prompt, vira milionário até semana que vem. E eu vou ser bem direto com você. Isso é mentira, é hype. E nesse vídeo eu vou te mostrar as 5 verdades reais sobre como que você vai ganhar dinheiro com inteligência artificial. As 5 coisas que quase ninguém vai ter coragem de te falar. E eu não tô te falando da teoria, não. É da prática, tá? Eu tenho 3 negócios rodando com inteligência artificial hoje. Só o Agentor, pra você ter ideia, que é a minha ferramenta de IA que eu criei com IA, eu já fiz milhões de reais de faturamento. Eu trabalho com gente construindo negócio de IA todo santo dia. Então eu vejo de perto o que faz a pessoa ganhar dinheiro, o que faz ela quebrar ou não tirar nenhum proveito de inteligência artificial. E não, isso não é papinho de guru pra te vender curso, ficar milionário do dia pra noite, não. Ninguém tá me pagando pra falar essas coisas. Pelo contrário, até na verdade. Essas verdades, elas vão contra quase tudo que vendem pra você sobre inteligência artificial. E olha, fica até o final, porque na verdade, número 3, eu vou te mostrar uma forma de validar um negócio inteiro de inteligência artificial sem gastar R$1 sequer com ferramenta e nem escrever uma linha de código. É a verdade mais contra-intuitiva do vídeo, até. Nos próximos 12 meses, quem vai ganhar dinheiro com IA não é quem tem a ferramenta mais cara, é quem entendeu essas 5 verdades. E a janela de quem entende isso cedo está aberta agora. São 5 verdades e elas montam um caminho. A primeira, derruba a maior mentira. A segunda, te mostra onde o dinheiro realmente está. E a terceira é a mais polêmica de todas. A quarta, muda a forma como você monta um time. E a quinta é a sua maior vantagem e está bem na sua frente. Então bora lá, verdade número 1, e essa aqui dói. A IA não vai te deixar rico. Pensa comigo aqui. A IA é um martelo. E martelo sem prego é só você bater numa parede gastando energia sem construir nada. A IA é uma ferramenta. E ferramenta nenhuma sozinha, aleatoriamente, te deixa rico. A IA, ela não mudou o que faz uma pessoa ganhar dinheiro. Você continua ganhando dinheiro fazendo o quê? Resolvendo problemas. O que a IA mudou foi a velocidade com que você chega lá. Mas o fundamento, o princípio, ele é o mesmo. E eu vejo isso o tempo todo. Empresário gastando dinheiro, uma fortuna às vezes em IA, assinando dezenas de ferramentas e não vendo nenhum real voltar. Sabe por quê? Porque jogou a IA em cima de uma operação que já era bagunçada. E aqui que tá o que eu chamo de efeito multiplicador. A inteligência artificial, ela é tipo um combustível. No motor que funciona, que liga, ela vira um foguete. No motor quebrado, ela explode rápido. Pega fogo se bobear. Se o negócio ele tem problema, a inteligência artificial ela não conserta. Ela, na verdade, até expande, acelera o problema. Antes de qualquer coisa, 3 coisas aqui que você precisa ter para começar essa conversa. Primeiro, foco. Operador focado com IA fica imparável. Se você não define o que você quer fazer, vive fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, e aí com a inteligência artificial você vai queimar dinheiro 10 vezes mais rápido, se for o caso. Segundo, uma habilidade real. A IA, ela amplifica quem você já é. Se você não sabe vender, não sabe escrever, não entende do problema, a IA vai amplificar o vazio. Terceiro, um problema de verdade para resolver. Sem isso, você é o cara batendo o martelo na parede, mas sem o prego. Então, se você quer ganhar dinheiro com IA, para de procurar a ferramenta mágica. A ferramenta não é o ativo. Você focado com uma habilidade real e um problema de verdade para resolver, cara, esse é o ativo de verdade. Agora, se a IA é só uma ferramenta, a pergunta óbvia é: onde está o dinheiro de verdade? O que nos leva à verdade número 2. A IA não é o problema é o problema. Ninguém acordou hoje e falou: cara, eu preciso de mais IA na minha vida. Ninguém acorda pensando nisso. As pessoas acordam e falam: por que isso é tão difícil? Por que esse problema não é resolvido? Por que esse processo ainda me toma o dia inteiro? Por que eu não estou vendendo mais? Elas acordam com um problema, uma pergunta específica. A pergunta certa nunca foi: como que eu uso IA no meu negócio? A pergunta certa é: qual problema eu resolvo e para quem? A IA, ela pode resolver quase qualquer problema, na real. O problema de verdade é saber qual o problema que você vai identificar e atacar. Deixa eu te dar um exemplo concreto aqui para ficar mais tangível para você. Olha só, no Brasil, são 22 milhões de empresas registradas hoje. 95% delas, não sou eu que estou falando esse dado, não, isso é uma pesquisa real, 95% delas usam o WhatsApp como canal principal de qualificação dos seus clientes. Pega uma imobiliária e um corretor que demora para responder o WhatsApp, que perde lead lá de repente. Um imóvel de R$1 milhão dá uma comissão de R$60 mil, 6%, fácil. Cada lead perdido é dinheiro escorrendo pelo ralo. Esse é um prego visível, doendo, com valor claro para você ir lá e martelar. Não é vou usar IA, tem R$60 mil por venda em jogo, e eu sei exatamente onde. Aí a inteligência artificial entra depois. É para você poder saber qual prego que você vai acertar. Eu uso uma forma simples de separar as tarefas. Pega qualquer coisa que você faz ou que algum cliente seu faria e joga uma coisa de 3 caixas, uma análise de 3 caixas. Caixa número 1, fácil para humano, coisa que você faz no automático, entrada de dados, cópia de informação, tarefa boba. Aqui, sinceramente, ninguém deveria mais perder tempo. A inteligência artificial assume isso. Aí a caixa número 2. Difícil para um humano, mais fácil para uma IA. E aqui é onde fica interessante, é onde está a alavancagem de verdade. Análise complexa de dados, achar padrão dentro de relatório, pesquisa profunda, coisa que te tomaria horas e a IA faz em minutos. E aí vem a caixa número 3. Difícil para a máquina,
e fácil para um humano. Pô, aí liderar um time, resolver um conflito, sentir-se uma ideia boa, o feeling daquela ideia. A IA não faz isso tão bem. E aqui, você não se esconde atrás do teclado, aqui se aparece. Então pega as suas tarefas e classifica tudo. Porque a IA ela não serve da mesma forma para qualquer coisa. Saber em qual caixa cada problema se encaixa ali, qual problema cai, é o que separa quem usa IA com estratégia de quem só fica consumindo token de inteligência artificial aleatoriamente. E ó, para te ajudar a botar o pé na água, dar o primeiro passo, eu gravei um vídeo onde eu te ensino a criar o seu primeiro agente de IA em apenas 15 minutos, começando do zero. É de graça. Tá na descrição aqui, é o primeiro link. Se você quer parar de só assistir sobre IA e começar a construir, esse é o lugar para você começar. Então vamos lá, beleza. Você já sabe que a IA é ferramenta e já sabe achar o problema certo. Agora você tá pensando, então ótimo, não é só jogar IA em cima. Cara, e é exatamente aí que mora a verdade mais contraintuitiva do vídeo, que nos leva à verdade número 3, que é, ó, prepara o coração. Não use inteligência artificial. Pelo menos não ainda. Eu sei, o cara da IA fala pra você não usar IA, calma, eu vou te explicar. O que eu mais vejo gente fazendo de errado é correndo pra IA antes de entender o problema. Então antes de você jogar a IA em cima de qualquer coisa, você precisa entender o processo na unha mesmo, na parte prática. A inteligência artificial ela acelera o que você já entende, ela não pensa o que você ainda não pensou necessariamente. Quando alguém me diz assim, Bruno, vou mandar construir um sistema para resolver tal problema, eu pergunto, cadê o cliente? Eu prefiro fazer o contrário. Eu coloco uma página no ar sem ter uma solução, as pessoas se inscrevem, eu converso com elas, eu confirmo que o problema existe, eu confirmo que o problema é grande, e aí eu resolvo o problema na mão, eu mesmo, eu vou lá e entrego isso como um serviço, manualmente, eu olho os dados, eu respondo. O cliente até pode achar que tem uma automação rodando, mas é uma pessoa. E por que é manual? Eu não estou preocupado com a tecnologia, eu estou preocupado com se o problema está sendo resolvido, com a solução do problema. Isso é validar antes de queimar 10, 20 mil reais construindo um sistema que ninguém pediu, ou queimar centenas de horas fazendo, mesmo que você use uma IA mais barata. Então antes da IA, vamos lá. 3 passos aqui que você precisa fazer primeiro. E aqui é uma parte do método que eu uso para montar um negócio com IA, que é o método Claude. C-L-A-U-D-E. E o U, nesse caso, é de uso manual. Então, passo 1 para você colocar isso em prática. Resolva o problema na mão, com seus dedos, com seus pés, com a sua cabeça. Entrega o serviço você mesmo. E é assim que você entende o fluxo inteiro. E aí vem o passo número 2. Documenta tudo que funciona e o que não funciona. Enquanto você resolve manualmente, você vai anotando o que está dando certo e o que está dando errado. Você está criando um processo, um checklist, tudo em tempo real. Esse documento ele vira o briefing que a IA vai precisar. E aí vem o passo número 3. E é só depois dos 2 primeiros que você monta uma versão básica com a IA. Pode ser meio capenga, mas funcional. E é só aí, quando você já sabe o que o cliente quer, já documentou todos os passos e já tem uma versão básica rodando, só aí você escala. Você entrega os seus documentos para o Cloud, ele constrói a agente, ele automatiza o processo, ele faz o que você bem entender. Mas isso é o último passo, não o primeiro, como a maioria pensa. Então você já entendeu. IA é ferramenta, ache o problema certo, valide na mão antes de automatizar. E agora você está pensando, tá, como é que eu escalo essa parada? Vamos lá, o que nos leva à verdade número 4. A IA não substitui pessoas. Ela transforma o que as pessoas fazem. Olha, a estrutura das empresas vai mudar. Hoje o organograma é baseado em cargos. Uma pessoa por função. Só que no futuro não vai ser bem assim, não. Vai ser baseado em fluxos de trabalho. Uma pessoa dona de um fluxo inteiro, com vários agentes de IA executando cada parte dentro daquele fluxo que está por baixo daquela pessoa. A pessoa vira o que eu chamo de operador de agentes. E a minha visão é clara. A IA tem que deixar o seu time 10 vezes melhor. Não substituir o seu time. Isso não faz tanto sentido. Se você precisou demitir gente por causa de IA, isso não é um problema de IA. É um problema de liderança. Um líder que não viu para onde todo mundo estava indo e não preparou o time a tempo para isso. Não é à toa que eu investi num escritório enorme como esse aqui. É porque eu acredito que a gente tem que ter pessoas. Então pensa num vídeo de YouTube do jeito tradicional. Uma pessoa para estratégia, uma para o roteiro, uma para edição, uma para thumbnail, uma para publicar. Vamos supor que fosse 5 cargos numa grande produtora de YouTube. No jeito novo, é uma pessoa inteira que ela faz todos esses fluxos, só que em vez de ter muita gente fazendo esses volumes de trabalhos, são os agentes assumindo cada papel. E com essa pessoa garantindo que o processo todo ele funciona. Agora me responde, uma empresa ela prefere ter uma pessoa comandando 10 IAs ou 10 pessoas com, sei lá, uma IA cada uma? Todo mundo tentando se coordenar numa bagunça. A resposta é óbvia. E se você tem um time ou está montando um, faz esse exercício. Pega uma folha, divide ao meio. De um lado escreve IA, do outro lado escreve humano. Pensa em todas as tarefas de um processo. Do lado da IA, planejamento, escrita, análise, pesquisa, comunicação. Cara, coloca coisa que a IA faz e faz rápido. Isso são habilidades que dá para treinar em qualquer pessoa. Do lado humano, visão,
ter uma crença sobre o futuro que ainda não existe, sei lá, gosto, feeling e direção, saber liderar e fazer as perguntas certas para aquela IA. Isso a IA não tem. E o terceiro, no meio dos dois aqui, a ponte. Saber gerenciar a IA. Pegar a visão humana e traduzir em direção para os agentes. Isso é habilidade nova, a do operador de agentes. Então para de perguntar como que eu substituo o meu time por IA. Começa a perguntar como que eu uso IA para deixar meu time ou para construir um time imparável. Beleza, você já sabe escalar com agentes sem demitir ninguém. Mas tem uma última verdade, a mais importante de todas. E a que a gente mais ignora. A sua humanidade é a sua maior vantagem. A IA ela não vai roubar o seu trabalho, mas outra pessoa bem integrada com IA vai com certeza. Vai pegar o seu trabalho, o seu cliente, o seu mercado. A IA está reformulando tudo, isso é verdade, mas o fundamento de construir um negócio nunca mudou. Cliente tem problema, cliente quer o problema resolvido. Quanto maior o problema, maior o negócio, maior o cheque. E quanto mais elegante, mais bem feita, mais humana a solução, mais o cliente ele vai ter proximidade, mas ele vai te amar. A IA ela não substitui o humano, ela remove o que separava o humano do que importa. Quantas horas você gasta necessariamente, às vezes, com tarefa operacional, com coisa repetitiva, com burocracia? A IA tira isso tudo de você. E o que sobra é exatamente o que a IA não consegue fazer. A sua intuição, a sua visão, o seu feeling, o seu gosto, o seu cuidado com as pessoas. Quanto mais você integra a IA no seu negócio, mais humano o seu negócio consegue ser. Então, ó, para fechar, 3 coisas que são sua vantagem inegociável e que você deveria treinar todo dia. Primeiro, visão. Ter uma crença sobre o futuro do seu mercado que ainda não existe, mas que deveria. A IA ela não tem necessariamente visão. Você pode ter. Segundo, gosto, feeling. Olhar 10 opções que a IA te deu e saber, no instinto, pela experiência, de repente, qual que é boa. Muitas vezes eu nem sei explicar o que eu estou procurando, mas eu sei quando eu vejo o que é certo, o que é o melhor. Terceiro, conexão. Liderar pessoas de verdade, com empatia, com cuidado, com preocupação com essas pessoas. Gente talentosa não quer ser dirigida por um robô não, meu amigo. Quer uma relação de confiança com alguém e usar a IA para poder escalar o que faz junto. Então a sua tarefa não é virar um robô melhor que a IA, é virar o humano mais completo e mais humano possível. Usando a IA para te dar velocidade. Os vencedores não vão ser os mais inteligentes, vão ser os que tomaram atitude. A IA ela é a sua alavanca, e a sua humanidade é o que faz a alavanca valer a pena de fato. Então, recapitulando aqui rápido as 5 verdades. Número 1, a IA não te deixa rico, ela acelera quem você já é. 2, o problema nunca foi a IA, é saber qual problema resolver. Número 3, não use IA antes de validar o problema na mão. Número 4, a IA não substitui o time, ela transforma cargos em fluxos. E número 5, a sua humanidade é a maior vantagem que você tem. Olha o caminho que se desenha. Não é compre uma ferramenta, tenha foco e uma habilidade. Ache um problema de verdade, valide na mão, monte um time de operador de agentes e use tudo isso para ser mais humano e não menos. Eu sei que esse vídeo foi diferente. Não tem promessa aqui de ficar milionário da noite pro dia, como muita gente gosta. Não tem método secreto. E é de propósito isso. Porque se você já assistiu até aqui, parabéns, porque você está na frente de quase todo mundo que só fica procurando atalho. A verdade é que a IA é a maior oportunidade da nossa geração, mas ela não recompensa quem busca mágica, quem busca bala de prata, atalho secreto. E lembra, aquele vídeo onde eu te ensino a criar o seu primeiro agente IA em 15 minutos, começando do zero e com um template gratuito, ainda está te esperando, é de graça. Primeiro link na descrição. E se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo.